Gente, para falar sobre exploração de petróleo num local do Brasil que aparentemente é muito rico em petróleo e até agora estava lá sem nenhum tipo de possibilidade de pesquisa. Você sabe que o IBAMA liberou nessa semana operações da Petrobras na margem equatorial do Brasil para descobrir se o que se espera que exista ali em águas profundas de fato existe. Petróleo abundante e de boa qualidade. O presidente Lula foi questionado durante essa madrugada aqui na Indonésia, durante a entrevista coletiva dele, a respeito da liberação obtida pela Petrobras para estudar a viabilidade de exploração de petróleo na margem equatorial e respondeu o seguinte. Olha, se nós estamos reivindicando que a gente proteja as florestas, sabe, e que nós queremos trabalhar para que a gente possa reduzir o uso de combustível fóssil, uma das formas que eu tenho dito é que a gente tem que utilizar o dinheiro do petróleo para consolidar a chamada transição energética do planeta Terra. Porque a Petrobras é uma empresa que ela vai aos poucos sair, deixando de ser uma empresa de petróleo para ser uma empresa de energia. Ela tem que investir em outro tipo de energia. E o dinheiro que ela precisa é o dinheiro enquanto o petróleo for o combustível ainda necessário por muitas décadas. Porque é muito fácil falar fim do combustível fóssil, mas é difícil a gente ver quem é que tem hoje condições de se libertar do combustível fóssil. Ninguém tem. Ministro Aldo Rebelo está com a gente aqui, colunista do jornal Gente, para comentar um pouquinho esse assunto que foi muito debatido por nós ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, fazendo até uma cobrança para que nós chegássemos a esse resultado. Quais são as suas expectativas a partir de agora? Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos nossos internautas e ouvintes. Em primeiro lugar, Pedro, cabe a celebração da vitória, principalmente da população mais pobre da Amazônia e do Amapá, uma vitória da economia brasileira, que tem uma promessa de um custo menor para a energia, com impacto importante nos preços gerais do país, porque a energia, o combustível tem impacto em tudo na vida das pessoas. Então essa vitória é importante. O segundo registro é por que demorou tanto? Por que a sabotagem contra uma necessidade vital da economia da Amazônia, do Amapá e do Brasil? Por que a Guiana já explora ou já produz 940 mil barris por dia, e o Brasil agora que obteve precariamente, porque ninguém sabe quais são essas 34 condicionantes, ou quanto essa indenização de 40 milhões de reais, que não se sabe para onde vai, agora há uma ação na justiça de um grupo de ONGs, as mesmas ONGs financiadas do exterior, os mesmos grupos que sabotam o desenvolvimento do Brasil e da Amazônia, que obriga o estado do Amapá a permanecer com 73% da sua população, vivendo de transferência de renda, de bolsa, em alguns municípios 93% da população, e a atividade econômica mais viável, porque não é apenas a produção de petróleo. Ali, o Brasil tem condições de produzir mais de 1 milhão de barris por dia. Hoje, inclusive, tem no jornal Estado de São Paulo um artigo da presidente da Petrobras, da doutora Magda Chambriard, explicando que o nível de consumo de energia no Brasil é metade da média mundial. Nós estamos no mesmo nível do Vietnã, que é um país que enfrentou guerra recentemente, muito longe dos países mais industrializados, com uma matriz energética que consome muito pouco petróleo diante da média do mundo, que é de 87% desses combustíveis fósseis, e o Brasil não chega a 50%. Então, mesmo assim, essas ONGs entraram com ação na justiça. Não duvide se um juiz de primeiro grau, que não sabe o que é petróleo nem energia, não sabe o que é preço da comida, der uma sentença suspendendo esse poço provisório e experimental. E a minha sugestão, que eu vou oferecer ao governo do Amapá, aos governadores dos estados que têm margem equatorial e chance de produzir petróleo, é que as suas procuradorias entrem na justiça para processar os sabotadores da economia dos seus estados.
Os sindicatos entrem na justiça. As associações industriais entrem na justiça. Sigam o caminho dos Estados Unidos, onde o Greenpeace foi condenado recentemente a pagar de indenização mais de 600 milhões de dólares, mais de 3 bilhões de reais de indenização por sabotar, por usar violência e mentira contra essa atividade nos Estados Unidos. Então, os governos dos estados lá da Amazônia, as associações industriais e comerciais, os sindicatos, todos aqueles que se sentirem prejudicados pela sabotagem, pela protelação da exploração desse petróleo, devem entrar. As ONGs estão todas elas, essas que assinaram, mais uma vez, essa petição ao judiciário pedindo o adiamento, a suspensão dessa licença, todos eles têm que ser processados pelas mentiras que espalharam. Você veja só, Thaís, Pedro, eles dizem que o petróleo é na Foz do Amazonas. E nós sabemos que o petróleo está, ou esse poço experimental está a 510 quilômetros da Foz do Amazonas. Pois bem, a ilha de Fernando de Noronha está a 350 quilômetros do litoral do Rio Grande do Norte, onde tem um rio, ali que chega ao Oceano Atlântico, em Natal, o rio Potengi. Alguém pode dizer que a ilha de Fernando de Noronha está na foz do rio Potengi? Alguém pode dizer, não, a ilha de Fernando de Noronha está na foz do rio Potengi. Mas o rio Potengi está a 350 quilômetros de Fernando de Noronha. Como é que você pode dizer que o poço experimental a 510 quilômetros da foz do rio Amazonas está na foz do rio Amazonas? É para impressionar, para causar essa confusão e para prejudicar, naturalmente, o desenvolvimento do Amapá e do Brasil. É bom lembrar o exemplo de casos como o do Ferrogrão, né? Portanto, assim, não é o juiz de primeiro grau, não. O risco maior é isso parar na gaveta de um ministro do Supremo Tribunal Federal e, como no caso do Ferrogrão, fica lá 5, 6 anos, né? Mais 5, 6 anos. Eu queria saber exatamente com sua experiência e com a sua qualificação nesse assunto, que é o seguinte: para a concessão dessa licença para pesquisa foram pelo menos 5 anos de demora. E para começar a explorar, hein, ministro? Isso vai quantos anos mais? Muito bem colocada a questão, Cláudio, porque você sabe que o licenciamento é um processo. Você tem o licenciamento da pesquisa, que é o caso que foi dado agora pelo IBAMA, é o licenciamento para um poço experimental. O licenciamento para a exploração é um outro processo, porque tem o processo inicial dos estudos, depois tem a licença para a instalação das máquinas, dos equipamentos, e depois a licença para a produção propriamente dita. Ou seja, essa atividade, para de fato se transformar em produção de energia, de petróleo, que dê ao Brasil o faturamento pela venda do petróleo, que dê os royalties para os municípios e os estados beneficiados, que dê os tributos e os impostos, ou a receita de exportação, porque o Brasil também exporta petróleo, isso vai ficar muito distante. E os empregos, já há um efeito imediato, porque só a instalação do poço experimental já requisita a presença de serviços, de mão de obra. Eu tive notícias ontem do Amapá, de que na cidade do Oiapoque, que é ali bem na divisa, na fronteira com a Guiana Francesa, já há um movimento grande de instalação, de presença de técnicos e de setores de apoio e de serviços que ajudam a iniciar já há um movimento na economia do Amapá. Só a notícia já gerou uma onda positiva de otimismo para as pessoas, para o menino que está estudando um curso técnico de eletricidade, o outro que está estudando engenharia, o outro que está estudando biologia, o outro que vai apoiar o serviço de transporte, a dona da pousada ou da pensão que vai receber os trabalhadores, o comércio local. Já há um otimismo, uma confiança grande só
pela produção da notícia, mas a ação das ONGs, mais uma vez, a judicialização do processo, e isso, como disse você, Cláudio, se não cair no Supremo Tribunal Federal. Por essa razão é que eu defendo, já defendi quando estava no governo, a tese de que nós temos que recuperar o chamado decurso de prazo, ou seja, uma ação de interesse nacional, de benefício público, que vá para o Supremo, tem que ter um prazo para o Supremo decidir. Outra ação qualquer pode demorar lá décadas, como muitas estão lá depositadas há décadas. Mas aquilo que prejudica ou beneficia a população diretamente, o Supremo tem que ter um prazo para decidir. E no decurso de prazo, a interpretação é que não decidiu dentro daquele prazo, considera-se que a decisão foi tomada de acordo com o interesse público e o interesse nacional. Não faz sentido, em nenhuma circunstância, você bloquear por mais de 5 anos uma ação de interesse público ou de 4 anos, como é o caso da Ferrogrão. O Brasil não pode aceitar essa condição. O nosso Supremo Tribunal Federal tem todos os amplos poderes para decidir, mas ele precisa decidir dentro de prazos que correspondam ao interesse do país. Ou então, recuperemos o decurso de prazo, que é a validade da pretensão, caso o Supremo ache que não deve decidir dentro desse prazo estabelecido. Ministro Aldo Rebelo, durante esses dias que nós tivemos ainda muita notícia a respeito dessa autorização para estudos da exploração da margem equatorial, nós tivemos algumas críticas dizendo que o Brasil está anunciando essa medida às vésperas da Conferência do Clima que vai acontecer em Belém do Pará. Na visão do senhor, isso é produtivo? Isso indifere o momento da autorização? Tem alguma relação a ver com a COP30 que vai acontecer no mês que vem? Não, não tem relação. Pode ter relação com outras ações do governo, que é um governo enfraquecido no Congresso, que tem sofrido derrotas consecutivas, que agora quer indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem que passar pelo Senado, mas segundo o noticiário, a própria base do governo desconfia da possibilidade dessa aprovação, ou seja, nós podemos ter um ministro rejeitado no Senado. É bom lembrar que o ministro Flávio Dino, senador, governador, um homem respeitado, de prestígio, um juiz de carreira, passou no Supremo, no Congresso, no Senado, por 3 votos apenas. Então, o presidente Lula, considerando que o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, é um senador do Amapá, que defendeu desde o começo a aprovação desse poço experimental, eu acho que ele pode ter pressionado o próprio IBAMA e a ministra Marina para esse gesto e esse ato de fundo também muito político. Agora eu quero aqui recordar que nesse momento em que o Brasil aprova esse poço experimental para a margem equatorial, a Inglaterra já aprovou esse ano 100 novos poços no Mar do Norte. E não é um poço experimental. O Mar do Norte é poço de exploração. O primeiro-ministro esse ano autorizou mais 100 poços para a Shell investir em petróleo no Mar do Norte. E a Noruega, que é a rainha do ambientalismo, a rainha da ecologia, a financiadora mor de todas as ONGs, a Noruega anunciou que vai explorar não apenas petróleo no fundo do mar, vai explorar terras raras, minérios. Já há uma corrida no mundo pelas terras raras do fundo do mar. E o Brasil bloqueando um mísero poço que vai melhorar a vida de um estado que tem 73% de sua população vivendo de Bolsa Família. Isso é inaceitável. O ex-ministro Aldo Rebelo, sempre conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Ministro, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Semana que vem tem mais. Por enquanto, um bom fim de semana para o senhor. Um abraço, Thaís, Pedro, Cláudio, ouvintes, e até breve. Obrigada.
No próximo bloco, o Jornal Gente vai conversar ao vivo com o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que foi alvo, segundo a polícia, de um plano de criminosos do PCC para matá-lo junto com outras autoridades. Você vai entender essa história na sequência. Rede Bandeirantes de